na cidade. Um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h26, 8h26. Vem aí a entrevista do dia no Mix Café desta quarta-feira aqui na Estúdio Livre FM, a rádio que é mais notícia. Augusto. Verdade, hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde. Nós estamos recebendo aqui a secretária do Município da Saúde, a Zerlana Branco. Bom dia, secretária, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes. E aí, como é que está a nossa Covid-19 aí? Bombando, que nem o pessoal diz. Agora mesmo eu fiquei apavorado, eu estava lendo os dados de Pelotas. Pelotas deu quase 970 casos ontem, né? Que mostra que a conscientização da turma não adianta, né? O nosso também deu número alto, deu um número alto também. Claro que ali a gente tem muito recuperado, né? Que são aqueles casos que... nós tivemos 212 casos ontem, sendo que 107 recuperados. Nós estamos dando quase uma média de metade deles recuperados. Né? Isso, porque quando aparece no boletim o recuperado, é aquele que teve que finalizar o processo de investigação, né? Para poder fazer a divulgação do caso. Porque, só para reforçar para o pessoal, assim, que às vezes tem dúvida, né? A gente só pode divulgar tanto o óbito quanto o caso confirmado depois que a gente encerra a investigação. Então, essa notificação ela não é feita exatamente no momento da testagem ali, né? Então, depois passa por uma avaliação, uma triagem, para poder classificar o caso e aí poder fazer a divulgação. Então, sempre tem ali uma diferença. E é um número que é um número preocupante, né? A gente precisa estar atento. Apesar da gente já observar nas últimas 2 semanas a tendência de queda do número de casos. Mas é uma queda lenta e que se mantém num patamar alto. Né? Então, isso que preocupa, né? Isso que a gente precisa, né, atentar. Uma das situações assim, que certamente impulsionam muito esse aumento súbito, né? O comportamento, que é o que tu falou, né? Claro que a gente está numa situação diferente lá do início de 2020, quando se fez uma parada geral de tudo para tentar conter a propagação. Isso hoje já é uma coisa muito mais complexa. Afinal de contas, são 2 anos. Né? Não são, vamos resolver em 1 semana, 15 dias. Não. Né? Passaram-se 2 anos e a gente vem com uma onda atrás da outra. Né? Então, a gente precisa estar atento de que não vai ser tão rápido assim, que a gente vai tirar a máscara, que a gente vai deixar de ter cuidados de distanciamento, que vamos permanecer por muito tempo ainda fazendo o processo vacinal de volume, porque vacinar 200 mil pessoas não é uma tarefa simples, né? Não, e é uma coisa, né, que as pessoas têm que se conscientizar, que os próprios profissionais da saúde também acabam sendo atingidos pela Covid, né? E estão super estressados, porque tu imagina assim, não só o pessoal dos postos de saúde, mas o pessoal dos hospitais, né? Então dá uma queda no número, daqui a pouco quando vê explode de novo. Então, quer dizer, o emocional não tem como segurar. Né? Quando acha que vai aliviar, até porque a gente também tem outras demandas para atender, a gente não atende só Covid. Tem todo o resto das demandas do SUS, pessoas que estão aguardando procedimentos, cirurgias, exames, consultas. Isso também vai pressionando o sistema. Né? Então, realmente é um estresse diário, uma sobrecarga diária. A pessoa acaba adoecendo, né? Ou por se contaminar, ou pelo tremendo estresse que sofre principalmente o pessoal de linha de frente mesmo. Né? Mas hoje a gente está com esse panorama que atinge os serviços de saúde do país inteiro, né? E felizmente aqui a gente não teve tantos surtos de ter que fechar unidades, como tiveram em outros municípios aqui do estado, né? Mas porque a gente fica tentando ali fazer o controle e o giro, né? Só que realmente está muito complicado. A nossa situação é em média aí 30% do efetivo afastado, né? Em qualquer serviço, tanto o serviço público quanto o serviço privado. E é uma rotatividade, a pessoa fica em média 7 dias afastada, né? Mas aquela retorna, um outro colega acaba se afastando, então a gente ainda vai levar um tempo para conseguir equalizar essa conta aí. Mas com relação à vacina, acho que é importante a gente destacar, ontem nós colocamos uma notícia no site no final do dia,
porque o Ministério Público se manifestou com relação ao uso do termo, né? E a decisão do Ministério Público aqui do município é de que o município deve adotar o termo de assentimento. O que significa isso? Quando a criança for comparecer para vacinação e não estiver acompanhada do pai, da mãe ou do responsável legal, a pessoa que acompanhar essa criança para vacinação, ela deve apresentar o termo de assentimento, que é nada mais do que uma autorização dos pais para que aquele adulto acompanhe e se responsabilize ali no momento da administração, né, por aquela criança. Então, depois de muita discussão, né, porque a gente sabe que teve vários questionamentos aí da mídia, porque usar o termo. Na época, em consenso com o próprio Ministério Público, se optou então por suspender até ter decisão final. E essa decisão ela é apoiada pela coordenação estadual do Ministério Público, então é um regramento que vale para o estado inteiro, né? E nós então estamos implantando, adotando a partir de amanhã. Isso, tá? Então vai estar disponível no site o termo. Eles estão criando o link agora de manhã. Ontem a gente não conseguiu finalizar para colocar no link, né? As unidades, elas estão autorizadas a fornecer o termo, então uma pessoa chega lá e diz, eu preciso de um termo, as unidades vão fornecer, e nos pontos de vacinação também haverá. Daqui a pouco o pai vai levar lá a avó e a criança para deixar aguardando a vacina, ele pega o termo, assina e entrega, né? O termo é bem simples, ele tem uma orientação inicial, que a vacina é segura, quais são os possíveis efeitos, né, adversos que a vacina costuma dar. Toma ciência ali, não vai nem indicar quem é a pessoa, só vai autorizar que seja administrada a vacina. Bom, uma coisa também que mudou um pouco também é o esquema das testagens, né? Como é que está funcionando agora? Isso, na verdade o que alterou é o critério, né? O fluxo para critério. A gente permanece ainda com aqueles mesmos pontos, felizmente tem reduzido a demanda, né? Então a gente já vê esse comportamento de redução de procura, ainda temos um volume alto, mas em vista do que foi há 2 semanas atrás, né, a gente vem observando. Os eventos ali estava uma fila grande. Né? Sim, a gente estava fazendo 500, 550 por dia, né? Agora a nossa média está abaixo de 300 naquele ponto, né? Nós fizemos uma parceria com a Anhanguera, então a Anhanguera também vai começar, já começou na verdade a fazer testagens, e a nossa intenção é passar o ponto do centro de eventos para dentro ali da Anhanguera em função da estrutura, né? Então, como está nessa média, né, de volume em torno de 250 exames dia, a nossa intenção é, essa semana a gente ainda mantém o centro de eventos, mas possivelmente a partir da próxima semana a gente vai concentrar lá na Anhanguera em função da boa estrutura que eles têm e da parceria que nós firmamos com eles, né, de nos dar o suporte para manter o ponto por mais tempo. Também estamos com as tendas, né, nas unidades fazendo testagem. O que é importante a gente destacar do fluxo? O que modificou? Na verdade, ele especificou o critério para testagem. O que a gente via que estava acontecendo? As pessoas faziam 3, 4 testes a mesma pessoa. Porque ela vinha no momento errado, o teste dava negativo. Aí ela apresentava sintomas ou os sintomas permaneciam, ela voltava para testar. Né? Ou aquela pessoa que teve um contato esporádico com alguém suspeito, testava. Né? Só que no tempo errado. E aquela pessoa ficava voltando várias vezes. Tira a oportunidade de outras pessoas. Além da questão, né, sabe, todo mundo sabe se tem um limite de capacidade, né, técnica. E a questão do insumo é uma coisa muito importante, né, porque o teste ele não é barato, né, é um teste que tem um custo elevado. O mercado não tem como atender a demanda, tanto que no início houve até indisponibilidade na rede de farmácias privadas, né? Nesse momento, eles estão produzindo, entregando. A gente tentou fazer uma compra emergencial agora, eles só têm previsão de entrega para 15 de março. Então, a gente não pode, nesse momento, né, fazer o teste sem critério, porque senão a gente vai acabar não conseguindo atender aquelas pessoas que realmente precisam, naquele momento, realizar o teste. E outra questão é que as pessoas acham que o teste é triagem. Não, o teste é diagnóstico. Né? A gente não vai fazer o teste, nesse momento, um teste aleatório para ver daquele universo quantas pessoas vão positivar. Não, a gente precisa especificamente identificar quem é positivo e tirar essa pessoa de circulação. Esse é o nosso objetivo nesse momento.
Então, por isso que o fluxograma foi alterado, ele está disponível no site, está no Instagram da Prefeitura. É um fluxograma bem facinho de entender ali, um é para quem tem sintomas e o outro é para quem não tem sintomas. Outra questão que é importante, que mudou, é o critério de isolamento e quarentena. Lá no início de 2020, o critério já tinha sido esse. Tem caso positivo na casa, isola todos os domiciliados da casa. Voltou esse critério. Por que ele voltou? Para tentar frear a contaminação. Porque aquela pessoa positiva, durante, em média, 7 a 10 dias, ela expõe todo mundo que está na casa com ela. Mesmo, né, que a gente sabe... isolado, mas tu consegue... É muito difícil. É difícil. Claro que tem, né, tem domicílios que tem essa condição. A pessoa tem um quarto e um banheiro separado para não, né, integrar com os demais da casa, mas não é a realidade. Né? Então, é importante que nesse momento a gente consiga fazer essa ação. Então, nós modificamos o termo de isolamento. Nele passou a constar quem são as pessoas que residem no mesmo domicílio. Então, eu vou lá testar, eu dou positivo, eu tenho que informar quem são as pessoas que residem na minha casa. E esse documento, ele é válido. Saiu uma portaria interministerial do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, dizendo que o termo de isolamento sanitário, porque é esse o documento que a gente entrega, né, não é um atestado médico, é um termo de isolamento sanitário e quarentena, ele tem valor jurídico e respaldo para garantir que aquele trabalhador vai ficar afastado e não vai ter perda salarial. Né? As empresas estão sendo informadas. Claro que a empresa tem autonomia, né? Bom, a pessoa cumpriu 5 dias, ela é assintomática e a empresa quiser chamá-la para que ela seja testada. Se tiver negativa, ela pode retornar, mas aí é um critério da empresa. A nossa orientação é manter o isolamento por 10 dias, a quarentena, na verdade, né? Por 10 dias quando tem caso positivo no domicílio. Bom, e os casos continuam mais ainda no cassino? Como é que tá a avaliação? O cassino, pela média, o cassino ele é o que mais tem, até pelo momento. O momento que né? estamos vivendo. Toda vez a gente tem período de veraneio, aumenta muito a demanda do cassino. Mas o que a gente tem percebido é que está distribuído em todos os pontos. Né? Então, a gente continua ali. Se a gente olhar a concentração de casa, ela permanece centro, Cidade Nova e Cassino, né? Que são bairros bem populosos. Né? Mas a gente já percebe assim, que tem uma distribuição geral pelo município inteiro. Um ou outro bairro, aqueles que são mais com característica rural, a gente percebe que é bem menos, né, concentrado. Mas, nesse momento, a gente tem uma distribuição de casos pelo município todo. E a avaliação que se tem aí, a perspectiva para o carnaval aí, que nós vamos ter pelo menos não temos carnaval, mas temos um feriado de carnaval que deve ser esticado. Aí, isso, já está em discussão a questão, né, de restringir algumas coisas em relação a esse feriado. Né? Teve uma primeira reunião já do gabinete de crise, foram feitas as proposições, agora a gente vai ter uma nova reunião para então definir que critérios serão utilizados. Né? Claro que vai se manter certamente essa questão da restrição de percentual de ocupação para eventos. Né? O prefeito está avaliando a questão do feriado, porque o carnaval ele não é feriado nacional, né? Ele é um evento popular. Então, o ano passado já não se teve, não sei se vocês lembram, né? No ano passado não se teve feriado de carnaval. Não sei como é ainda que vai ficar esse ano. Como o prefeito estava viajando, ele está retornando hoje ou amanhã a Rio Grande e aí vai ser feita essa discussão com relação ao feriado do carnaval, que é lá no finalzinho de fevereiro, que está aí. Está chegando. Começa, e aí a gente reforçar, né, Augusto, essa questão de que a gente sabe que a roda gira, as pessoas precisam trabalhar, os eventos acontecem porque quem vive disso, quem vive de evento, né, de festa, né, precisa, né, é uma questão de pensar no comércio como um todo, né, mas nesse momento tem que pesar um pouquinho, né, o quanto eu vou me expor indo para aquele local. Né? Bom, eu estou com essa condição, a minha vacina está em dia, né, eu não tive contato com ninguém, eu não sou nenhum suspeito, né, porque senão fica complicado. Né? Infelizmente, a gente tem visto aí pessoas que têm testado, não cumprido o isolamento. E levam para casa, contaminam pai, mãe, avô, avó, né? Então, nesse momento é muito importante assim, que a gente também faça a nossa parte enquanto cidadão, né? E claro, e nós aqui, enquanto poder público, a gente vem com essa questão toda de pensar as restrições, né? Estamos dialogando, conversando com os hospitais também,
Nesse momento, a gente teve aí na última semana um aumento por procura de leitos, uma necessidade maior na região como um todo, aumentou significativamente. E a rede toda de serviços hospitais da região, ela está sendo reprogramada. Pelotas já tinha informado que ia ampliar 10 leitos, né? Nós estamos com 10 só Nós temos 10 na UTI, né, da Santa Casa. Temos uma reunião hoje com Santa Casa. Eles vão trazer uma proposta, né, do que eles podem estar ampliando de serviço, né? Com o HU também teremos essa conversa para ver como que a gente pode melhorar essa absorção de serviço. Que a previsão é que esse aumento de demanda ele fique ainda circulando em torno de 10 dias, porque em todos os outros modelos que já se observou, onde houve a queda já da onda, foi isso que aconteceu. Nas últimas 2-3 semanas de platô ali da curva, foi que apareceram, então, os aumentos por internação. Foi bem tardio em relação a outros comportamentos, né? Então, a gente tem que estar preparado, essa que é a questão. Uma coisa também que é necessário também dizer, que muita gente que acabou sendo internada também não tomou vacina, não completou o quadro vacinal, né? Isso. Infelizmente, né, 60% dos nossos óbitos, depois que se começou a vacinação, foram por não vacinar, né? Então, pessoas que não receberam nenhuma dose. Então, 60% de 350 e tantos óbitos do período, né? Em torno ali de 25% que não fez a primeira, 18% que não fez a segunda e 1% que não fez a última dose, né? Então, a gente sabe, né, que a vacina ela não vai impedir de que fiquemos doentes, mas ela vai diminuir muito o risco de ter a doença grave e de evoluir ao óbito. E que é o que a gente está vendo. Quem tem 3 doses, 1%, né? Porque tem outras doenças, outras comorbidades, né? Às vezes eu brinco assim, né, com o pessoal da minha casa lá, tipo, gente, aqui, ó, eu não quero que a Covid seja a cerejinha do bolo. Quer dizer, o que faltava para aquela pessoa é agravar o seu quadro. Então vamos fazer a nossa parte, né? Porque a Covid a gente sabe que tem formas de prevenir. Uma delas é o comportamento e a outra delas é fazer vacina. Leonardo, eu quero agradecer a tua presença e dizer que aqui o Mix Café está sempre à disposição aí. A gente sabe que eu não gosto de estar sempre falando de Covid, né? Mas é tipo de coisa assim, ó, nós temos que alertar a população da importância, né? Que hoje tem teste, tem vacina, né? O pessoal tem que ter, conviver com ela e aprender, né, a ter os cuidados necessários. É isso aí, vai ser um convívio permanente por um bom tempo ainda, né? Só aproveitar aqui o teu espaço, esse mês, fevereiro, é o Fevereiro Roxo, né? E a Secretaria já está desenvolvendo algumas ações para serem trabalhadas com a comunidade. A partir da semana que vem, nas lives, a gente vai estar trabalhando junto, né, o tema. O Fevereiro Roxo aborda a questão do Alzheimer e do lúpus e da fibromialgia. Né? Então, são doenças que sempre dão problemas, né? Isso, porque são doenças crônicas, né, que às vezes as pessoas têm dúvidas, desconhecem em algumas situações. Então, a gente vai estar falando, né, o que é essa doença, como é que ela se apresenta e como que a gente faz para conviver com ela, quem já tem e quem não tem, né, para poder evitá-la. E também tem a celebração do Fevereiro Laranja, que aí é com relação à questão da leucemia também. Então, nós também teremos uma abordagem com uma profissional que trabalha com essa área, né, para a gente fazer essa discussão também, a importância da questão da doação, né, para quem precisa de transplante de medula, os sintomas iniciais, como é que é feito o diagnóstico, o tratamento. Então, toda uma discussão para estar relembrando, né, a nossa comunidade dessas questões que são tão importantes também. Então tá, estamos sempre abertos à disposição da Secretaria. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Zambuja. Muito bem, tivemos a entrevista do dia que vai estar postado na nossa página, também no YouTube da Estúdio Livre FM. Vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida com mais informações. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. No ar, curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Se você gosta de matemática, cálculos e questões de lógica,
preste atenção nessa curiosidade. Sabe quando você compra qualquer coisa e na hora do troco sempre fica pensando que poderia ter sido distribuído diferente as cédulas ou moedas? Saiba que existem 293 formas de voltar $1 como troco. Ficou curioso? Faça as contas. Você ouviu Curiosidades do Mundo. Tudo que você sempre quis saber e nunca te contaram. Se ligue no Dance Music Club. Um programa com novidades, informações e destaques do universo dance. Com todos os detalhes e informações de cada um deles. Os sons que são destaques nos Estados Unidos e na Europa. Além do set list Dance Music Club. A virada de sexta para sábado, à meia-noite. E reprises às 22 horas no sábado. Aqui na Estúdio Livre FM 98.5. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Venha fazer seu uniforme personalizado na Malharia Tesa. Aproveite seus ótimos preços em tecidos de qualidade. Malharia Tesa. Fone 3232-6668. WhatsApp 999-009292. E-mail malhariatesa@yahoo.com.br. Peça seu orçamento. Instituto de Ensino JM. Graduação, pós-graduação, EJA, cursos profissionalizantes e preparatório para concurso. Rua Marechal Floriano 510, fone 999-646488, WhatsApp. Hoje em dia a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa sou pai, trabalho, cozinho.